achava que ia encontrá-lo, digamos, um pouco mais bem-humorado. Aí eu vou ficar humorado. Hã? Não dá pra ficar humorado falando... Então tem uma pergunta pra ele que eu acho que vai mexer um pouco. Falando de Moro, falando de Telaiol. Pois é, mas... Mexer com a alma. Fala uma coisa que pode mexer com a alma. Que é o Lula Livre. Teve o festival Lula Livre, milhares de pessoas debaixo de chuva, Lula Livre. Dezenas de pessoas ocupam rodoviárias, shopping, saem às ruas, Lula Livre. Temos aqui do lado o acampamento Lula Livre. Todas as manifestações têm pessoas portando cartazes, camisetas, Lula Livre. De que forma isso atinge a sua alma? Olha, isso é o que me conforta, na verdade. É o que me conforta, porque saber que, apesar do massacre, que eu sou vítima, eu não sou vítima agora, não. Ou seja, você, que vocês dois que são jornalistas importantes, não sei se assiste, mas se vocês pegarem, sabe, todas as matérias do jornalismo da Globo, vocês não vão encontrar um segundo em 200 horas favorável ao Lula. E vocês vão encontrar 200 horas favorável ao Moro e à Lava Jato. Então, porque quando uma parcela do povo acredita, sabe, eu sei que é difícil defender o Lula, não é fácil. Eu sei que as pessoas passam, as pessoas me contam, as pessoas me escrevem. Sim, sai com a camiseta na rua e agora, o que eu tenho dito? Só tem um jeito da gente vencer, é não baixar o rabo. Quando um cachorro late para você, por menor que seja, por que um gato se levanta e fica olhando o cachorro tem medo? Porque nós temos que ter reação. Ninguém, não tem um cara que chame você de ladrão no restaurante e ele não seja ladrão. Porque uma pessoa de bem não faz isso. Você pode saber que o cara que te provoca no restaurante é um 71. O cara que te provocou perto da tua casa é um 71. Vá pegar o BO dele para você ver quem ele é. Porque um homem de bem aprende a conviver democraticamente. Então você não sabe, Trajano, o carinho que eu tenho pelas pessoas, o carinho que eu tenho pelo povo brasileiro, por esse acampamento aqui da Vigília Lula, sabe, quase um ano e não sei quanto tempo já aí, todo santo dia, bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, às vezes sendo provocado. Então é gratificante, eu me sinto o ser humano mais importante do mundo. E para aquelas pessoas agora, que dizem... Só uma coisa, claro? O que é grave é o seguinte, sabe, nesse processo todo, o que me deixa, assim, diminuído como cidadão brasileiro que não poderia experimentar as instituições vivendo isso, é que essa molecada da Força Tarefa, essa molecada, mais o Moro, eles conseguiram, através do meio de comunicação, colocar pânico na sociedade e não aceita nenhuma prova que não seja o que eles querem. Você veja, quando o Léo denunciou, sabe, o Vacari fez uma carta desmentindo o Léo, porque o Léo disse que o Vacari tinha acertado com ele. Léo Pinheiro da OAS. O Moro não aceitou a carta. Na chácara de Atibaia, o Jacob Itá mandou a carta, porque ele sabe que o dinheiro é do Jacob, mas o Jacob Itá mandou uma carta, o Moro também não acertou. Tem um engenheiro, um advogado da Odebrecht, Tacla Duran, que está na Espanha. Esse cara se ofereceu 1000 vezes para ser testemunha, o Moro não aceita. Ou seja, eu tive 87 testemunhas me defendendo, o Dallagnol não apareceu numa audiência. Numa audiência. Eu dizia para meus advogados, gente, eu, na verdade, já falei para meus advogados isso. Foram 73. Eu não precisava de advogado. Não precisava. Se tem um cara que não precisava de defesa, sou eu. Porque o meu processo é 100% decisões políticas. 100% decisão política. Tá? Não tem nada de processo. Não tem nada. E cada um que vier, vocês vão ver uma coisa mais escabrosa. Agora, o que eu acho? O que aconteceu agora é importante pelo seguinte. Eu acho que a bem deste país, a Suprema Corte tem que ter a coragem de assumir o papel de guardiã da Constituição. Porque não tem exemplar no mundo de um juiz de primeira instância mandar em todas as outras instâncias.
Sabe, esses meninos ameaçaram fazer greve de fome contra a Suprema Corte. Você viu que essa moça que dá a declaração na entrevista do Glenn, essa moça fala, sabe, esculhamba o Poder Judiciário. Sim, chama de mafiosos. Sabe, chama de mafiosos. Ou seja, então você tem várias instâncias que foram sendo acuadas pelos meios de comunicação, porque ninguém quer ser vaiado no restaurante, ninguém quer ser vaiado. Então, é preciso recuperar a autoestima, sabe, e fazer esse país voltar a funcionar. Todo e qualquer bandido na cadeia. Todo e qualquer corrupto e corruptor na cadeia. Mas não vamos quebrar o Brasil por conta disso. O senhor não precisa falar para as pessoas que fazem a campanha do Lula Livre, que põem camisetas do Lula Livre, que estão aqui acampadas, ou que foram ao show lá em São Paulo, realmente calcula-se 80 mil pessoas num dia de chuva, sabendo que era Lula Livre, não era uma manifestação que levantasse outras bandeiras. Mas o problema que o senhor tem, eu acho, é com aquelas pessoas que se dizem arrependidas de terem votado no PT, de se sentem traídas pelo PT. O que dizer para essas pessoas? Olha, alguém que se sentiu traído pelo PT não poderia ter votado no Bolsonaro. Se o cara se sentiu traído pelo PT, poderia ter votado numa coisa melhor. O Boulos foi candidato. O Ciro, embora não mereça o voto porque ele é muito grosseiro, mas o Ciro foi candidato. Sabe? A Marina foi candidata. A vingança, sabe? Não é porque eu quero me vingar de você que eu vou pegar o martelo e bater no meu dedo. Eu não estou me vingando, eu estou sendo um babaca. Sabe? Porque dar de presente ao Brasil o Bolsonaro é dar de presente ao Brasil o pior tipo de político que o Brasil precisaria ter. Sabe? Então, se as pessoas que... O senhor não acreditava que fosse possível ele se eleger, acreditava? Nem eu e nem ele. Nem eu e nem ele. Eu duvido que o Bolsonaro acreditasse um mês antes. Duvido. Agora, eu sinceramente, aquela facada para mim tem uma coisa muito estranha. Tem uma coisa muito estranha. Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. Uma facada que o cara que dá a facada é protegido pelo segurança do Bolsonaro. Eu conheço segurança de palanque. Se é um caso comigo, sabe, eu teria que pular em cima do meu segurança para não matar o cara. O cara que é protegido pelo segurança do Bolsonaro. A faca que não aparece em nenhum momento. Sabe, tem muita história estranha, suspeita. O cara que não vai em nenhum debate. A Globo, quando eu não fui no debate em 2006, eu era presidente, ela colocou uma cadeira vazia. O Bolsonaro não foi em nenhum debate, a Globo deixou para lá. Por quê? Porque o objetivo da Globo, embora eu não goste do Bolsonaro, era não ter o PT. Esse era o objetivo. Eu sei que a Globo não gosta quando eu falo isso. Outro dia até falei do Chico, que a minha vingança para eles colocarem o Chico, eles então foram mostrar, colocar o Chico. A Globo, pela responsabilidade das audiências dela, deveria ser mais séria. Deveria tratar com mais respeito a opinião pública. Agora, o cara que planeja todas aquelas matérias, todas as mentiras, ninguém conhece ele. Não aparece no jornal, não aparece fotografia dele, ninguém sabe onde ele mora. Eu não sei se é o Alicame, eu não sei se é o diretor que é ele que prova tudo aquilo. Porque não é o Boni que escreve as matérias. O Boni, eu acho que é eleitor de telepronta, né? Não, ele escreve também, mas tem um superior a ele, ou vários superiores. Que manda. Então, não é possível que alguém perca tanto respeito pela sociedade que não tenha compromisso com a verdade. Nesse caso do Neymar, eu não posso dizer que o Neymar tem culpa, porque, sabe, e nem que a moça está mentindo. Eu não posso dizer, eu não conheço nada. Mas a pressa e a voracidade com que a Globo foi para tentar inocentar o Neymar de pronto, foi um negócio absurdo. Ora, até pode ser inocente, e Deus queira que seja inocente, porque não é plausível que um menino que é o símbolo maior do esporte brasileiro seja um estuprador. Sabe, eu não quero crer nisso, não acredito nisso. Mas vamos dar um tempo para se investigar, para poder apresentar para a sociedade a versão. A moça
virou vagabunda antes de qualquer possibilidade de provar que não era. Eu não sei o que era. Será que em Paris não tem uma mulher que o Neymar precisava mandar buscar uma em Paris, uma no Brasil, pagar passagem, hotel, sabe? Então essas coisas, eu só estou dizendo isso para mostrar o seguinte, é preciso mais seriedade. Eu tenho que ser sério, a Globo tem que ser séria, a justiça tem que ser séria, a sociedade tem que ser séria para a gente poder construir um país melhor. Mas eu lhe perguntei sobre o que falar para os arrependidos, os que dizem que se arrependeram de votar no PT, para tentar aproveitar uma frase que, se eu não estiver enganado, é sua durante as manifestações de 2013. Alguém me disse que um dia lhe perguntou sobre o que está acontecendo e que o senhor teria dito: nós demos o pão, agora as pessoas querem manteiga. Isso faz algum sentido? Ou seja, o seu governo deu escola, mas as pessoas agora querem maior qualidade na escola. O SUS começou a atender, mas o querer mais, que é natural que as pessoas queiram, deixou de ser atendido? Na verdade, eu não disse pão com manteiga, eu disse, até num artigo que eu escrevi, acho que foi publicado no New York Times, ó que chique, artigo do New York Times. Chique. Eu fui colunista do New York Times. Sim, eu também. Eu disse que o povo tinha aprendido a comer filé, contra filé, ele agora queria filé. E é normal na sociedade. A coisa mais normal no ser humano é você subir um degrau, depois você querer subir outro degrau. Sabe? A coisa mais normal é isso. E você tem que entender que quanto mais você fizer com que o povo obtenha conquista, mas ele quer conquistar. Esse não é o problema. Esse é a coisa mais nobre da democracia. Tá? O que aconteceu no Brasil foi outra coisa. O que aconteceu no Brasil é o fenômeno que o Gessé descreve muito bem no livro dele sobre a classe média brasileira. Tá? Você tem um segmento da sociedade que não aceita a ideia das pessoas mais humildes chegarem próximo dele. Sabe? Não aceita, ou seja, você colocar gente pobre da periferia para fazer, sabe, através de bolsa de estudo do ProUni ou do FIES, faculdade, nas melhores faculdades privadas do país, ou nas melhores públicas do país, as pessoas não aceitam. Você vê as pessoas começarem a comprar carro novo, as pessoas começarem a frequentar restaurante, a frequentar teatro, a frequentar o Ibirapuera. Pra viajar. Não, e pegar avião, então. Nem ir pro Piauí de avião, ir pro Ceará de avião, não querer mais ir de ônibus. Tudo isso incomoda uma classe média que estava acostumada com esse país sendo governado para 35% da população. Quando nós resolvemos governar o Brasil para todos, eu dizia, eu nunca escondi, eu vou governar para todos. Agora é importante todo mundo saber que as pessoas mais necessitadas terão um bife a mais. É assim, por isso é que nós aprovamos aumentar o salário mínimo, sabe, junto com o crescimento do PIB e com a inflação. Por isso ele cresceu 74%. E por isso ele foi a coisa mais transformadora no crescimento da renda do povo pobre desse país. O senhor disse para mim outro dia, quando eu vim vê-lo, que o senhor sair daqui não vai mais falar em distribuição de renda, vai falar em distribuição de riqueza. O que significa? Significa que é o seguinte, veja, você precisa começar a garantir que as pessoas tenham participação na riqueza desse país, ou seja, quando você fala em segurar uma aposentadoria de qualidade definitiva, educação de qualidade, sabe? Quando você está dando a um pobre o direito dele estudar gratuitamente, se ele virar um cientista, você está dando riqueza para esse cara. Quando você dá para esse cara uma casa, sabe, com subsídio para ele poder pagar a prestação, você está dando riqueza. Essa gente tem que participar mais do lucro que ele ajudou a produzir o país. É preciso repensar, porque nós estamos regredindo. Se você imaginar a economia brasileira, veja, você teve a Revolução Russa em 17. Por conta da Revolução Russa, você teve o mundo ocidental se preparando para enfrentar, mas com medo, cedendo alguns benefícios. Aí você teve a Segunda Guerra Mundial, dividiu o mundo em dois.
A parte ocidental e a parte oriental. A Rússia ficou com um pedaço, os Estados Unidos ficou com outro. Ora, o que o mundo capitalista fez? Tratou de fazer o famoso estado de bem-estar social, não porque gostasse dos trabalhadores, mas porque estavam com medo dos trabalhadores ter a mesma vontade que tiveram os trabalhadores russos em 1817 de fazer uma revolução. Então se criou um Estado que se distribuiu renda e permitiu que o povo tivesse um padrão de vida. Você percebeu que nos últimos 10 anos só caiu a renda do povo americano, caiu a renda do povo europeu. Não há mais ameaça. Caiu o muro de Berlim, não tem mais ameaça. Então, o que está acontecendo no mundo inteiro é um retrocesso. É um retrocesso da organização sindical. Você sabe que eu escrevi carta para esse cidadão que está preso no Japão, da Toyota, da Nissan? Sim, da Nissan. Eu escrevi uma carta para ele a pedido do sindicalismo americano para ele permitir que os trabalhadores se sindicalizassem. Porque ele não permitia que os trabalhadores se sindicalizassem. Em muitos estados americanos, o trabalhador não consegue se sindicalizar porque os empresários fizeram acordo com o governador que só ia para lá se não tivesse sindicato. Agora, o senhor não acha que a União Soviética seja um exemplo? Não é. Esse que é o problema dos meus queridos companheiros, que é o seguinte. A revolução, a minha tese hoje, aos 73 anos de idade, é que a Revolução Russa de 17, ela terminou causando um benefício extraordinário aos trabalhadores, sabe, do Ocidente. E não causou na própria Rússia o benefício. O padrão de vida do sueco, do holandês, do finlandês, do dinamarquês, do alemão, do francês era muito maior do que o russo. Mas por quê? Por conta da Revolução Russa. Sabe? Então foi uma pena que a Revolução Russa não tenha dado aos trabalhadores russos o padrão de vida que... Eu queria mudar um pouco. Que os europeus deram por conta da Revolução Russa. Dia 25 vai ter um julgamento, né? Eu já vi uma entrevista sua dizendo que não gosta de criar expectativas para quem está aqui dentro. Mas a gente não pode negar, está diante de um fato. Dia 25 há um julgamento que, quem sabe, diante dos indícios todos, de tudo que foi mostrado pelo Intercept, pelo Glenn, vamos falar só o primeiro nome dele, há uma possibilidade da sua liberdade. Qual a sua expectativa diante desse dia 25? Olha, a minha expectativa, o Juca agora há pouco brincou que ele imaginava me encontrar com muito mais humor, é que não é possível tratar da minha prisão com humor. Mas eu não acho que está mal-humorado, não, tá bem. Senão o pessoal dizia, pô, esse Lula é maluco. Ele está preso e está rindo do quê, pô? Sabe? Mas também não estou com raiva. Eu tenho ressentimentos. Sabe? Você sabe que eu sou um cara que eu não costumo guardar ódio. Ódio para mim dura meio minuto. Tá? Pode ficar certo que eu não levo para casa. Aprendi que quem tem ódio sofre, sabe? Mais do que a pessoa odiada. Então, eu me cuido. Então, por que eu não gero expectativa? A única coisa que eu espero é que se faça justiça. Eu estou pedindo a Deus para que em alguma instância se leia o meu inquérito. Porque eu vi o julgamento no STJ, ninguém leu a minha defesa. Ninguém leu. Ou seja, então foi contada uma mentira pelo delegado que fez o inquérito. Essa mentira aumentou em 500 páginas pela mentira do Ministério Público. Depois houve a mentira do juiz. Depois houve a mentira do TRF4, sabe? E você tem... Acho que o processo já está mais com 300 mil páginas. Ora, o principal, para saber se eu tenho um apartamento ou não, é ir no cartório de Santos, saber se eu tenho, lá do Guarujá. Está no nome dele, ele comprou, tem escritura, pagou. Se não tem, não é dele. Sabe? Não é dele, então. Então tem a chácara. A chácara é do Lula. Bom, mas não é do Lula porque nós pegamos cheque administrativo do Fernando Bittar comprando. Então teve a reforma. Olha, mas a reforma foi feita na chácara do Fernando. Então o Fernando que paga pela reforma. Por que o Lula tem que ver com isso? Mas você dormiu na cama. Você dormiu na cama. Se você dormiu na cama, o benefício foi para você. Assim não é possível acreditar nas coisas. Então, eu espero que a Suprema Corte, sabe, recupere
o padrão de confiança na sociedade que nunca pode perder. Porque, veja, se a sociedade brasileira tem desconfiança da imprensa, tem desconfiança da igreja, tem desconfiança da política, não acredita no Congresso Nacional, não acredita no Senado, não acredita na sua polícia, e não, sabe, e não acredita no judiciário, nós estamos criando uma sociedade anarquista, aí vale tudo, ou seja, cada um por si e Deus para todos. É por isso que um cidadão se dá o luxo de um moleque artista levar o pai e a mãe para apresentar junto com a namorada para o pai, e o democrata lá pega um revólver e ao invés de falar parabéns, ele atira, mata o moleque, mata o pai, mata a mãe. Sabe? O cidadão para no carro para reclamar do outro, o cara já está com um revólver e já tira. Um país em que o presidente acha que é bonito liberar armas, porque na verdade ele está liberando armas para quem pode comprar arma, significa para quem é rico, para matar pobre. É isso que ele está comprando. Tá? Porque quem ganha um salário mínimo não pode comprar arma nesse país. Segundo, um presidente da República que resolve achar que é bonito, não, com 20 pontos perder carteira, não, vamos ter que abrir, vai ser 40 ou 60, então corra à vontade. Ele sabe que parte da morte no trânsito é causado por irresponsabilidade, por motorista bêbado, por um monte de coisa. Ele sabe disso, então tudo que foi feito para regular um pouco a sociedade, para tentar criar... Eu lembro quando foi implantado o cinto de segurança no Brasil, em São Paulo, sobretudo, eu lembro que ninguém respeitava. Até que acho que foi o Maluf resolveu colocar não sei quantos reais de multa. Aí, quando vem a multa, que é a parte mais sensível do ser humano é o bolso, todo mundo colocava o cinto de segurança. Então... Mas no caso dele, quer tirar a multa da cadeirinha de quem não usa a cadeirinha. Eu sei, inacreditável. Ele quer beneficiar as pessoas que cometem ilícitos. Sabe, um presidente que deveria estar facilitando a compra de livros didáticos, um presidente que deveria estar facilitando a entrada de jovens na escola, um presidente que deveria estar discutindo... Eu não sei se vocês viram um dia desse, ele falou o seguinte, não, porque eu vou construir uma escola militar em cada estado. Ô Juca, ele não tem simancol. Você sabe, para dar às crianças de 11 a 16 anos do ensino fundamental, sabe, para dar o mesmo padrão de uma escola militar, o orçamento precisaria ser 320 bilhões. Porque numa escola militar, que só serve para militar, manda teu filho entrar numa vez se ele consegue entrar. Bem, numa escola militar, a molecada aprende. Eu sei porque eu fui o criador das Olimpíadas da Matemática na escola pública, eu sei que a menina molecada tem um nível de ensino de qualidade. E era bom que fosse para todo mundo. Mas sabe quanto custa por ano um aluno da escola militar? 19 mil reais. Da escola pública custa 6. O salário de um professor na escola militar chega próximo dos 10 ou até um pouco mais. Na escola pública chega a 3. O senhor não deve saber... Então, meu caro... o senhor não deve ter lido ainda, mas ele ontem acabou com a fiscalização contra a tortura nos manicômios, presídios, então demitiu os 13 membros da comissão antitortura no Brasil. Ele fez isso. E disse que agora os cargos serão não remunerados. Pois é, deixa eu te falar uma coisa para você. A sociedade brasileira precisa notar uma coisa. Sabe, eu acho que é muito importante que o pessoal obtenha muito sucesso na greve de amanhã. É muito importante que os trabalhadores estejam atentos, mas a sociedade brasileira, ela não pode perder o direito de se indignar. O dia que uma sociedade perde o direito de se indignar, o dia que você não sente nada quando vê uma pessoa dormindo na rua, o dia que você não sente nada quando você percebe que 2 jovens ricos mataram um cara que estava dormindo na calçada, o dia que você não tem sensibilidade e não sofre quando você vê o povo pegando lixo num caminhão para comer, o dia que você vê criança desnutrida e você não tem sensibilidade, nós estamos perdendo a coisa sagrada no ser humano, que é o direito de se dignar. E somente uma sociedade dignada, ela consegue fazer um governo sério. Então é o seguinte, esqueçam o Lula, esqueçam o PT, sabe? Mas briguem pelo país. Por isso é que eu coloquei a questão da soberania.
Sabe, a Petrobras, ela não é uma empresa. A Petrobras é um patrimônio. Olha, se teve alguém que roubou na Petrobras, pum na Petrobras, o ladrão. Olha, o que o Barroso fez? O Barroso fez uma lista de ilícitos que ele cometeu, que ele era funcionário de terceiro escalão. Qual é o grande dirigente da Petrobras que está preso? Quando o Paulo Roberto foi preso e o Duque. eles já tinham sido mandados embora da Petrobras. Sabe? Então, é o seguinte, por que você vai quebrar a empresa, desmoralizar a empresa, criar uma imagem negativa da empresa? Sabe? Porque essa empresa é um patrimônio desse país. Prenda todos os corruptos, mas mantenha a empresa funcionando. Mantenha a capacidade produtiva, mantenha a capacidade de investimento da empresa. Mantenha as empresas de engenharia produzindo. Olha, teve corrupção, prenda o corrupto, mas deixa a empresa funcionar, gerar emprego, é o que precisa desse país. Então, presidente... Mas o que eu queria... Ele falou, esqueça o Lula. Não é possível esquecer o Lula, por várias maneiras, mas tem uma coisa que aflige a todo mundo que faz uma crítica nas redes sociais ou nas ruas, faz uma crítica ao governo do Bolsonaro, por essas medidas esdrúxulas aí. Sabe qual é a resposta? Em vez de responder em cima da crítica direta, não, ele não fez isso, porque a arma, não sei o quê. Você defende o Lula ladrão? Então a resposta vem em cima do Lula. Então, mas você sabe o que eu vi ontem na televisão? Eu vi ontem a tentativa sórdida, uma coisa que não dá para acreditar. Você sabe que o Reinaldo Azevedo é um cara que sempre fez muita crítica ao PT. Tem livros escritos contra o PT. Mas ele tem tomado algumas posições, eu diria, de respeito. Quando o cara de direita é sério, quando o cara de direita é uma pessoa que tem rumo, que tem norte, ele tem batido muito no Moro pelo mesmo argumento que eu bato. O Moro deixou de ser juiz há muito tempo. O Moro, quando a mosca azul da Globo pousou na testa dele, ele virou um serviçal da Globo. Ele não escrevia uma sentença sem falar com a Globo. Eles vazavam notícia para a Globo. É por isso que ontem eu vi a loucura de tentar desmoralizar o Glenn. A loucura. Não, porque foi vazado, foi hackeado, foi errado, foi não sei das quantas. Ou seja, tudo que valia para eles não vale mais. O que a Globo tá é com medo de ser citada. Ela tá com medo de aparecer. Ela tá. E olha, se tiver muita coisa gravada, certamente a Globo aparece. Certamente porque nada foi feito na Lava Jato sem que eles conversassem. Qual é a manchete da quinta-feira? Aliás, tem uma coisa que aparece na gravação, que é o Moro cobrando do Dallagnol. E daí? Tá demorando muito. A operação tá demorando. Por quê? Não tem novidade. Porque eles adotaram o seguinte critério. Nós, toda vez que tiver um certo silêncio, sabe, nós vamos ter que vazar alguma coisa para ocupar o espaço. Então é normalmente na quinta-feira. Pode ver que faz tempo que tudo acontece na quinta, sexta, sábado e domingo, para ocupar até o Fantástico. Aí na segunda-feira começa a nova rotina até. Essa semana passada estava uma semana de notícia mais ou menos favorável ao Lula, favorável à esquerda, favorável ao PT, sabe? Não sei das contas. Quando foi na quinta-feira, o que aparece? O juiz lá de Brasília aceita uma denúncia que me envolve. Sabe? Aqui tem uma coisa engraçada. Eu estou respondendo um processo aqui, vou prestar depoimento. Em 2016, um delegado, eu não vou citar o nome dele, ele cita o meu, mas eu não vou citar o nome dele. Um delegado disse que o amigo do Palocci era eu, o amigo do italiano. Então, na época, eu processei ele. Bom, qual não é minha surpresa que agora ele é o cara que veio me interrogar. Então, veja um absurdo. Ele é o cara que fez a delação do Palocci. Então, ele utiliza o Palocci como argumento da sua própria defesa, para o Palocci confirmar tudo que ele disse, e o Palocci utiliza ele para sair daqui com um bom dinheiro e viver a vida dele. Que esse é o papel de delator, né? Só delata quem rouba. Quem rouba, delata. Quem tem dinheiro para gastar, sabe? Então, nós exigimos alguns documentos, eu estou esperando para prestar depoimento. Eu só quero te mostrar
Eu só quero te mostrar que eles se meteram num emaranhado de mentiras e conexões duvidosas que eu não sei como é que eles vão sair. Ou seja, gente, vocês não têm noção do que eles fizeram lá em Atibaia, no sítio. Eles foram pegar o caseiro, a mulher do caseiro. Foram de noite, 6 caras com carro preto, fardado, com distintivo de Ministério Público, dentro do caseiro, ó. Deixa eu lhe interromper nisso, porque eu quero relembrá-lo. Na série de conversas que tivemos com o senhor para fazer este livro, houve um momento que eu lhe fiz uma pergunta, que foi talvez nas 15 horas de conversa que nós tivemos, o único momento que o senhor ficou irritado. E que infelizmente acabou não fazendo parte, porque na edição coisas têm que ser dispensadas, e esta foi. Eu lhe fiz uma pergunta dizendo ao senhor o seguinte: se eu recebesse da Polícia Federal o documento rasurado do triplex, eu teria publicado sem lhe ouvir. O senhor ficou bravo, bateu na mesa, virou-se para mim e falou assim: Juca, eles entraram na minha casa, levaram tudo há 6 meses e eu nunca mais pude ver nenhuma das coisas que levaram da minha casa. Quem lhe garante que não foi rasurado na polícia? E eu me lembro que eu me dei conta que eu tinha feito a pergunta de maneira errada e que o senhor tinha motivo para ter se irritado. E passados uns 15, 20 minutos, os outros 3 perguntavam e eu não. O senhor virou-se para mim de repente e disse: ô, Juquinha, é para perguntar. Não veio aqui para perguntar, pergunte. O senhor acha que foi a polícia que rasurou aquele documento? Eu não sei. Eu não posso ser leviano como eles foram comigo. Eu sei, o que não é possível é alguém pegar documento, ficar com documento anos, não foram meses, anos, e depois me apresentar: isso aqui está rasurado. Ora, por que não foi vocês? Quem é que me disse que não foi vocês? Vocês ficaram com um monte, vocês podem plantar o que vocês quiserem. Por isso é que nós temos feito auditorias. Nós temos auditorias que a Polícia Federal não divulgou, não quis divulgar, o Moro não aceitou divulgar, porque tem nome de pessoas. Você sabe o que eu estou fazendo, Juca? Você veja, eu sou tão arrogante que eu estou desafiando os promotores da Lava Jato, os delegados que estão nos meus inquéritos, o Moro e quem mais ele quiser, a mostrar na inteligência da Polícia Federal, na inteligência da CIA, na inteligência do FBI, na inteligência da Secretaria de Justiça dos Americanos, na inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, a mostrar o meu nome em algum desses materiais secretos que eles encontraram no mundo. Esse material que eles não conseguem abrir, sabe? Tem muito material que eles não conseguem abrir. Nós conseguimos abrir. E nós sabemos que tem nome de outras pessoas. Eu estou desafiando a mostrar meu nome. Eu tenho que ter pelo menos €1 na Suíça. Eu tenho que ter pelo menos uma lira, sabe? Na Itália. Uma lira. Eu tenho que ter uma libra esterlina na Inglaterra. Eu tenho que ter. Não é possível que eu tenha roubado tanto e não tenha 1 centavo. É possível que o Joel depositou dinheiro na minha conta e depois gastou com o casamento dele, comprou a ilha do Luciano Huck, comprou um barco para a mulher dele e cadê meu dinheiro? Não é possível que o Palocci diga que foi não sei quantos milhões para mim. Esse dinheiro tem que estar em algum lugar. Alguém pegou, Juca. Por favor, me ajude. Debaixo do colchão não vai estudar porque já viraram o seu colchão na casa. O instituto está quebrado, o instituto não tem dinheiro. E esse dinheiro meu está espalhado na mão de quem? O senhor... Então sabe o que acontece? Eu entendo a sua indignação. Esse aqui mas... é um tom de desabafo. Eu sei, eu entendo. Quem está falando para você é um cara que mora no mesmo apartamento desde 1998. Eu briguei muito com meus advogados, que meus advogados achavam que eu, durante todo o período, tinha que chamar a imprensa para ver a qualidade do apartamento que eu morava. Eu nunca falei, nunca levei. Uma vez eu briguei com o Genuíno, porque eu morava numa casa e quando a imprensa começou a denunciar na questão da Lava Jato, o Genuíno queria que eu levasse a imprensa na minha casa. Eu falei: Genuíno, a minha casa é o único espaço democrático e meu.
eu não vou levar a imprensa na minha casa. Depois a Polícia Federal foi, porque cada policial que foi na minha casa chegou com a maquininha pendurada no peito, sabe, para tirar fotografia. Sabe? Agora deveria criar um outro filme, a lei é para todos, como aqueles que poderia fazer um outro filme. E no filme poderia mostrar, sabe, uma calota de um carro roubada por mim, alguma coisa. E eu continuo desafiando ele, porque é o único instrumento que eu tenho. Eu entendo a sua É indignação. o único instrumento que eu tenho, sabe, de estar aqui preso. Sabe, um cara de 40 anos de idade, de 30 anos, pode ficar 2 anos preso, o cara é novo. Eu não tenho mais muito futuro, meu cara, eu estou com 73 anos de idade, eu estou há 1 ano e meio enclausurado aqui dentro. À espera de que alguém prove que o Lula é culpado, que eu fico quieto. Me desmoralizem, pelo amor de Deus. Me desmoralizem. Faça a minha bisneta ter vergonha de mim, minha neta, diga e prove. Presidente. Então, por isso que eu sou obrigado a ficar indignado. Perfeito. Eu entendo perfeitamente A mim não sua posso aceitar. Não posso aceitar. Agora, o senhor nega... Que irresponsável. Por isso é que eu falo assim, pro Moro é mentiroso. Pode ver que o Moro, quando fala na televisão, no microfone, ele não olha nos olhos. O Delayol, ontem o Delayol, a Globo utilizou o Delayol ontem, falando muito tempo, ele estava com o teleprompter. Ele estava lá, bem, quem sabe, bem preparadinho. Ele não tem coragem, eu adoraria alguém me dar uma chance de ter um debate, eu, Moro, Delayol. O senhor nega aquela frase do ex-governador da Bahia, do PT, Jacques Wagner, que o PT lambuzou-se. Veja, eu acho que o PT, eu não sei se lambuzou-se, tá? Porque o Vacari está preso. E o Vacari certamente fez o que todo tesoureiro de partido fez. Tá? Se você pegar a conta do PSDB, ele arrecadou 300 e poucos milhões, o Vacari 300 e poucos milhões, sabe? Eu sei que naquele momento, a prisão do Vacari era condição sine qua non para a operação, sabe? Ir para cima do PT. Não estou dizendo que eles agora prendemos o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tinha que ser preso independentemente da Lava Jato. Todo mundo que faz política sempre soube do comportamento do Eduardo Cunha. O que eu acho é que nós precisamos colocar o país... Mas não falta essa autocrítica do PT que o senhor se recusa, porque os outros fizeram igual, porque não, os outros... Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Juca, vamos ver o seguinte, foi no meu governo, sabe, e no da Dilma, no meu com o Márcio, e no meu com o Tarso, e no da Dilma com o Zé Eduardo, que nós criamos todos os mecanismos de apuração. Veja, nós chegamos a criar uma coisa chamada a Lei da Transparência, que o Bolsonaro acabou, e todo mundo que exigia que o PT fizesse, não cobrou do Bolsonaro que ele acabou com a Lei da Transparência. No governo do PT, as pessoas sabiam qual era o papel higiênico que a presidenta Dilma utilizava. Se ela chupava um chiclete, porque a gente queria escancarar. Hoje, por que ninguém cobra isso? Então, o PT no governo, o PT criou um mecanismo de proteção da coisa pública. Se alguém do PT cometeu erro, eu vou dizer para você, tem que pagar igual. A lei não foi feita. Quando nós fizemos a lei, não foi feita para os outros, foi feita para nós. Então, o que eu quero é o seguinte, querem me punir? Ótimo. A lei é para todos, ótimo. Agora, todos têm que ser julgados com respeito à Constituição, com respeito à lei e com provas. Eu não posso prender o meu vizinho porque eu não gosto dele. Então, eu estou há um ano e 2 meses aqui só querendo isso. Eu quero que leiam, eu quero que analisem, eu quero que digam o seguinte, bom, a chácara do Lula, sabe? O Lula influenciou na compra do avião da Dilma. Eu levei como testemunha o Nelson Jobim, que era ministro da Defesa, o brigadeiro Sade, que era o comandante da Aeronáutica, sabe? E algum imbecil lá disse, sabe, que eu tive influência. Eu coloquei até o primeiro-ministro da Suécia como testemunha, coloquei o Sarkozy como testemunha, a Dilma como testemunha, o governo inteiro como testemunha. Porque, de repente, um cidadão inventa uma mentira e eu sou obrigado a correr atrás de justificar essa mentira. Então... na verdade, eu estou cansado de remar contra a maré. Eu queria um pouco uma maré, pelo menos, mansa. Eu tenho um bursita, eu não posso nem dar muita abraçada. Mas eu fico irritado, porque a disfarçatez com que a imprensa corrobora, gostou? Corrobora.
Tá, Chico? Então corrobora com as mentiras, é uma coisa muito grave. Presidente, nós estamos aqui representando algumas outras pessoas também, que não têm essa oportunidade de entrevistá-lo. Trouxe aqui uma pergunta do Frei Beto, por exemplo. Outra do Mário Magalhães, que tem a biografia do Marighella é exemplar. Fantástico, eu li. Lá do filme foi liberado agora para Paris Filme e vai estrear em novembro. Pergunta aqui o Mário Magalhães, que está lançando um livro sobre 2018, é um livro muito importante, faz um balanço dos acontecimentos de um ano complicado para nós brasileiros. Aí ele fala de balanço aqui. Qual o seu balanço das nomeações feitas pelo senhor e pela presidenta Dilma para o Supremo Tribunal Federal? Que critérios foram considerados para as nomeações? Essa é uma pergunta importante. É uma pergunta extremamente importante. Primeiro porque você, quando vai ter que indicar uma vaga, você tem gente que apresenta currículo, você tem entidades que apresentam currículo, você tem, muitas vezes, instituições de advogado que apresentam currículo. É sempre um monte de gente que apresenta currículo. Às vezes vem currículos apresentados por entidades da própria OAB. E você faz uma operação, nem sempre é um cara só, às vezes é 5 caras, 6 caras, 7 caras, e todo mundo tem um bom currículo. Eu não me arrependo das pessoas que eu indiquei. Se a pessoa pensou que eu ia dizer, eu estou arrependido, eu não estou. Veja, o Joaquim, por exemplo. Eu vou contar o Joaquim. O Joaquim, eu tinha interesse de fazer com que a Suprema Corte tivesse um negro. Achamos do Joaquim. Márcio Tomás Bastos me traz um currículo do Joaquim. Baseado nisso, eu conversei com o Márcio, vamos indicar o Joaquim. Ele tinha currículo para ser. Sabe? Então não tem arrependimento. Você, quando... Você não sabe como é que as pessoas vão ser. A Carmen Lúcia, sabe? Eu indiquei a Carmen Lúcia. As pessoas que pediram pela Carmen Lúcia são pessoas importantes que vocês levaram em conta. O Aires Brito, quando ele foi... O Aires Brito foi motorista meu, quando ele era advogado do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Estatais de Sergipe. Eu fazia tempo que eu não via ele. Quando entra na minha sala, o Bandeira de Mello e o Fábio Comparato, dizendo, presidente, o senhor tem a chance de indicar o primeiro ministro da Suprema Corte de esquerda. Eu fiquei muito feliz. Aí fomos fazer uma análise, ele tinha currículo para ser ministro, tinha condições para ser ministro. Indiquei. Eu fui alertado depois pelo finado Zé Eduardo e pelo finado Marcelo Deda. Tome muito cuidado porque ele é muito vaidoso. Ele gosta muito de si mesmo. Ele se escreveu um livro, o título será Eu Me Amo. Sabe? Eu não levei muito em conta, indiquei. Eu acho que, como eu nunca indiquei pensando em favor pessoal, sabe? Eu acho que essas pessoas tiveram um papel importante na questão da célula Tranco, sabe? Na reserva indígena, tiveram um papel importante na União Civil, nas cotas, sabe? Então, eu posso não concordar politicamente com alguma coisa, mas eu, sinceramente, sabe? O Toffoli era um companheiro que eu tinha uma boa amizade. O Toffoli foi advogado do PT eleitoral, sabe? O Direito, o Peluso aqui de São Paulo, eram cidadãos conservadores, mas que tinham uma conduta que eu não me arrependo. Se o cara às vezes vota uma coisa que eu não gosto, paciência, também não indiquei para eles votarem para mim. Eu nunca, e vocês podem conversar com eles, eu nunca pedi para eles, eu vou eleger você, mas você, quando eu precisar, você tem. Nunca. Quem fazia isso, que diziam que fazia, era o Antônio Carlos Magalhães, que juntava o desembargador lá no jantar da casa dele e todo mundo obedecia. Eu nunca fiz. Porque eu aprendi, sabe? Aprendi que se a gente respeitar a republicanidade das instituições, a gente só ganha com isso. Agora, eu espero que as pessoas pensem no Brasil. Mas esse pacto do qual faz parte o Dias Toffoli te surpreende? Não, o Toffoli cometeu um pequeno, grande engano, parecido numa reunião para fazer pacto. O presidente da Suprema Corte, ele não faz pacto. Ele tem que ficar na expectativa de que o governo faça o pacto com quem quiser e, na medida que houver um processo, ele vai julgar com o presidente da Suprema Corte. Então, ele não pode ser parte do pacto. Presidente, na hora que o senhor entrou... a reforma da Previdência. Na hora que o senhor entrou aqui, o senhor, quando viu Trajano e eu,
Não sei se surpreendeu que fôssemos nós dois os entrevistadores, ou o senhor já sabia que seríamos nós dois. O senhor disse, enfim, vou poder falar um pouco do Corinthians, e não falamos ainda do Corinthians, e temos mais 20 minutos aqui para nossa conversa. O senhor tem visto o Corinthians? Não, eu acho que vou falar do Corinthians, mas eu precisava falar um pouco do povo brasileiro, porque eu acho que a coisa é grave. O Corinthians é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo com o Corinthians. O time do Corinthians é o mais fraco dos últimos tempos, sabe? O Carlyle consegue fazer milagre, eu, sinceramente, sabe? Eu nunca vi um cara fazer tanto milagre com tão pouco santo, sabe? Mas está indo, está indo. O melhor jogo que o Corinthians fez foi o jogo com o Flamengo da Copa Brasil. Foi o melhor jogo do ano, sabe? Mas eu acho que o Corinthians não está entre aqueles que disputam o título este ano. Nós estamos sem dinheiro, não dá para comprar grande jogador, sabe? Vamos levando. Aliás, o futebol brasileiro está vivendo uma situação engraçada, né? Porque o Palmeiras está comprando jogador, tem 2 ou 3 em cada posição, ou seja, o Palmeiras se dá o luxo de comprar jogador para colocar na reserva, sabe? Então é um time que está um pouco acima do nível dos demais. Isso é inexorável. Para minha tristeza, o Palmeiras está um nível acima. Isso não implica, sabe, que ele vai ganhar também. Não implica. A exemplo do que o senhor fez na Copa do Mundo, o senhor vai comentar a Copa América? Eu não sei. Está convidado. Eu não sei. Repetir aquilo que foi feito na Copa. Eu vou ver. Eu acho que a seleção também não está... Eu fiquei triste de ver o estádio do Internacional vazio. 16 mil pessoas para ver a seleção brasileira. Eu fiquei triste. Também era preciso pensar bem a seleção brasileira, que você sabe que uma vez eu tive uma briga com meu querido companheiro Manuel da Conceição, que ainda mora em Imperatriz, está bem velhinho. E a gente estava em 82, numa reunião do PT, lá em Bragança Paulista, ia começar o jogo do Brasil, acho que era da Copa do Mundo. E eu queria assistir, mandei colocar a televisão na sala, e o Manuel da Conceição tinha saído do exílio há pouco tempo. Mulher, vamos virar as costas. Eu falei, querido, ó, contar uma coisa pra você. Você quer virar as costas, você vira. Você quer sair da sala, você sai. Eu vou ver o jogo do Brasil. Eu gosto de futebol e veja, eu não quero que a seleção perca nunca. Mas nós estamos fracos. Acho que nós estamos fracos. E eu sinceramente acho que a seleção jogou mais solta sem o Neymar. Mas também o adversário. Não sei se foi impressão minha, também obviamente que não dá para medir. Não dá para medir nem o Catar e nem Honduras, mas vamos ver agora com a Bolívia grande como é Bolívia. que a gente se comporta. Faltou, falando de futebol, uma palavra sobre futebol feminino, que nunca teve tanto destaque como agora, apesar da nossa seleção não ser tão forte como as outras. Como já foi. Como já foi. Temos a Marta e tal, Cristiane fazendo gol. E está havendo milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo inteiro estão acompanhando essa Copa do Mundo feminino. Como é que você vê o futebol feminino? Bom, primeiro é o seguinte, ela não tem muita importância no Brasil. Sim. Lá fora tem. Mas na Europa tem, Estados Unidos, nos países nórdicos tem, sabe? Nos Estados Unidos tem muito, na Austrália tem, na China tem, sabe? Eu acho que até um conselho para mulheres que defendem as mulheres, as feministas mesmo, que precisa valorizar o futebol feminino. Eu acho legal essa ideia de que cada time do brasileiro tem que ter um time de obrigado a ter. Eu acho extraordinário. Esse é um avanço extraordinário. E eu acho que eu fico até feliz que tem televisão transmitindo. As pessoas não... A primeira vez na vida que estão transmitindo, e não apenas um canal, tem outros canais transmitindo. Então eu fico feliz. Fico feliz, acho que a Marta, sabe, embora esteja já um pouco, sabe, com idade, mas eu acho que ela ainda continua sendo a mais importante jogadora do Brasil, sabe, uma cabeça boa. Eu vi a história dessa esses dias. Olha, quando uma pessoa nasce onde ela nasceu, passa o que ela passou e chega a ser o que ela é porque tem uma coisa que existe chamada Deus, que muita gente não quer acreditar. Porque eu sinceramente... Eu digo até por mim. O exemplo que você deu. Eu fico pensando, como é que pode? Um cara, sabe, que só tem um diploma primário, um cara que era torneiro mecânico, um cara que tinha tanta gente disputando a presidência, chega a ser presidente. Só pode ter ajuda de um partido, ajuda de amigos, de eleitores e um dedinho de Deus ali. Não pode ser. Sabe? Então, eu fico muito feliz com o que está acontecendo com o futebol feminino. Aliás, o meu sonho...
Porque, Juca, uma coisa é verdade, nós brigamos para trazer as Olimpíadas para o Brasil. Mas nós não brigamos para trazer a Copa do Mundo para o Brasil. É verdade, estava escolhido já. A Copa do Mundo já estava escolhido, porque como teve o rodízio de continente, sabe, depois da África era a América do Sul, e a América do Sul era o Brasil que tinha feito só em 50, tá? Uma coisa que eu queria pedir para você, eu sei que você de vez em quando faz críticas duras, mas eu queria que você fosse ao Tribunal de Contas da União, procurasse um ex-ministro do Tribunal de Contas chamado Valmir Campelo, sabe, que foi o ministro designado para apurar a corrupção na Copa do Mundo nos estádios. E eu estou dizendo isso, Juca, porque eu o procurei e tem um relatório feito por ele. Ele não aponta denúncia de corrupção nos estádios? Eu teve um tempo, essa história eu não te contei, eu teve um tempo que eu chamei para conversar. Senhor Roberto Setúbal, que era patrocinador. A Ambev, que era patrocinadora. Seu João Roberto Marinho, que era o responsável pela transmissão. E depois eu fui a Brasília conversar com a Dilma. Ou seja, porque a Copa do Mundo estava sendo avacalhada. E ninguém estava defendendo. Eu fui dizer pro pessoal, falava pro Banco Itaú, você está fazendo propaganda para quê? Por que você não capricha na propaganda para motivar a sociedade a... Parecia que havia o objetivo de destruir a Copa do Mundo. Eu acho que a seleção brasileira tomou aquele 7-1. Como é que o jogador recebe o público inteiro mandando uma presidenta ir para aquele lugar? Eu nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. E não tinha um negrinho para a gente dizer, tem um negro. É plural o estádio. Sabe? Então... eu até queria, como você é um cara muito interessado nisso, e eu sei das tuas brigas para moralizar o futebol, mas era importante, é porque o Tribunal de Contas designou um ministro para investigar a corrupção na Copa do Mundo, e o relatório dele é que não tem corrupção. E no imaginário da opinião pública tem corrupção em tudo quanto é lugar. Então eu queria te dizer isso porque eu fui atrás. Ok, eu vou atrás. Sabe? O nome do ministro... Valmir Campelo, Eu achei um exagero ter aquele número de sedes. Achei que não deveria ter tido tantas sedes assim. Poderia ter um número menor. Mas aí, meu cara, aí foi decisão do Ricardo Teixeira e da FIFA. Eu tenho certeza que o Orlando também não se meteu nisso. Porque, por mim, sabe, se entrasse o Mato Grosso, seria o Mato Grosso do Sul, onde tem a maioria do Pantanal. Se entrasse o Estado do Norte... Não deveria ter sido a Amazonas, deveria ter sido o Pará, que é onde tem muito mais futebol do que a Amazonas. Você poderia ter colocado Santa Catarina, sabe? Que tinha naquele tempo 4 times no Brasileirão. E eu acho que 8 estádios. Estava de bom tamanho. Juca, eu nunca quis estádio pro Corinthians da Copa do Mundo. É uma O senhor defendeu o Morumbi, o senhor tem certeza disso, eu vi eu isso. defendi o Morumbi, eu levei o Serra, levei o Kassab, o Juvenal, o Ricardo Teixeira, o Blatter. Tem que ser o Morumbi, tá pronto o Morumbi. Isso eu sei, isso eu sou E agora vai servir para a Copa América. Vai, abre a abertura. Eu sou Não testemunha, é uma olha aqui. vergonha. Qual é a pergunta do Frei Beto? Vai do Frei Beto. bom. Tem a ver com Vaza Jato. Você considera Vaza Jato um ato de justiça suficiente para você? E por quê? Olha, deixa eu te falar, qualquer coisa que venha a público, que possa fortalecer aquilo que eu venho dizendo, eu não estou dizendo agora. Não é o Intercept que está me obrigando a dizer isso. Eu venho dizendo isso antes de ser julgado, antes de ser condenado e antes de ser preso. Eu sou inocente. E desafio meus acusadores a mostrar uma prova concreta. A minha condenação se dá por um crime chamado ele cometeu um crime de fato indeterminado. Então o juiz que me julgou não sabe que crime que eu cometi. Mas tem que ser condenado porque o nome dele é Lula. Tá? Esse é o fato concreto. Quando chega no TRF4, eles nem leram o processo. Era preciso me condenar para me incluir na ficha limpa. Mesmo estando na ficha limpa, quando chegou o processo eleitoral, eu tinha certeza, meu caro Frei Beto, que eu ganharia as eleições aqui de dentro da cadeia.
eu tinha certeza que eu ganharia as eleições aqui dentro da cadeia. Quando eu fui pego de surpresa, porque os meus advogados todos me orientavam, olha, Lula, não há como, pela legislação eleitoral, eles evitarem que o teu nome vá até a urna. Você vai concorrer sob júdice. Se eles quiserem te caçar, vão te caçar depois, antes de você se diplomar. Então, essa era a convicção que eu tinha dos meus advogados aqui dentro. Tá? Aí vem o Barroso e toma aquela decisão que tomou, que eu não podia concorrer sob júdice. Então... Mas, de qualquer maneira, respondendo ao Frei Beto, se trata também de um ato de justiça que começa a acontecer. Não, veja, é porque, como eu vinha dizendo da minha inocência, tinha gente que achava, Lula, não briga com o Moro. Eu falava, eu não estou brigando com o Moro, eu estou brigando com o mentiroso. Ele não merece ser juiz. Ele é pedante, ele é arrogante, olha a cara dele na televisão. Ele, porque foi fazer um cursinho rápido, pensa que é importante. Ele que cuide do cursinho dele. Eu quero que ele seja honesto. Eu não sei se ele tem filho, mas eu não sei se ele tiver filho, se ele tem coragem de olhar para a cara do filho e dizer que ele está sendo honesto. Então eu não posso perdoar eles. Não, se for o caso, até perdoo no futuro, porque, eu sou um ser humano, que perdoa. Mas eu não posso admitir, eu quando vejo o Dallagnol com aquele ar de menino messiânico, menino que aprendeu a jogar bolinha de gude num carpete, que aprendeu a empinar papagaio na frente do ventilador, querer ser o porta-voz da honestidade nesse país e depois estava por detrás dos panos fazendo um acordo para pegar 2,5 bilhões para criar um fundinho dele. E tem mais, vai chegar a 13 bilhões. Isso existe documento, existe filme, Na hora certa, como aconteceu agora com o Glenn, na hora certa vai acontecer muita coisa nesse país. Eu, como vou viver até 120 anos, eu sinceramente, eu tô preparando para isso. Não, eu tô achando que Deus vai me dar uma colher de chá. Peraí, um cara que passou pelo que eu passei, um cara, que ficou viúvo 2 vezes. Eu sou biviúvo. Eu fiquei viúvo, fiquei 2 anos com a Lourdes, ela morreu, depois da Marisa eu fiquei 43 anos, ela morreu. Agora estou pensando em casar outra vez, não é possível. Eu, se fosse essa moça, tomava muito cuidado. Não, eu acho que ela tem que ter cuidado, mas eu quero que o juiz, sabe o seguinte, o meu futuro não é mais de 30 anos, meu futuro é pouquinho. Você sabe que quando a gente é novo, a gente não pensa na morte, né? A gente não pensa. Nada vai acontecer. Nada, você não pensa. Agora que eu estou com 73 anos de idade, eu fico vendo. Morreu o Beto Carvalho, 73 anos. Morreu não sei quem. E eu penso igualzinho. Eu estou com 72, eu penso a mesma coisa. Então, e vai morrendo todo mundo aí perto da gente, da idade próxima. Eu espero, estou rezando e torcendo por estar na margem dos que vão viver sempre. Eu não posso acompanhar essa conversa, que eu sou muito mais moço que vocês dois. Nós temos 5 minutos apenas para a sua fala, e eu queria que o senhor fizesse essa fala, claro, desde que o senhor concorde, porque eu vejo essa sua preocupação. O que a esquerda tem que fazer no Brasil hoje? Olha, eu primeiro queria dizer ao povo brasileiro de que não há na história da humanidade sociedade que consiga vencer os obstáculos se ela se encolher, se ela se acovardar, se ela deixar de brigar diante das adversidades. Eu sei que tem muita gente assustada com o tipo, de governo que o Bolsonaro está fazendo. E acho que a única coisa que pode consertar isso é o povo brasileiro não permitir que eles destruam aquilo que o povo brasileiro construiu ao longo de 500 anos. Se não construiu mais, é porque não foi possível construir mais. Mas o que não dá é para a gente perceber esse país voltar a ser uma república de banana. Não dá para ver esse país tendo o ministro das Relações Exteriores que tem, envergonhando o Brasil em qualquer lugar do mundo. Não dá para a gente ter um ministro da Fazenda que só pensa em vender patrimônio e em destruir as coisas que a gente conquistou.
Não dá para você ter uma equipe de dirigente que acha que tudo que foi avanço é prejuízo. E que precisa, então, a gente voltar. O trabalhador não tem que ter carteira assinada, tem que ter trabalho intermitente, o trabalhador não tem que ter emprego fixo, o trabalhador tem que fazer bico, o trabalhador aposentado não tem que ter aposentadoria solidária, tem que ter uma aposentadoria, sabe, em que ele sozinho tenha que pagar a sua aposentadoria, sem saber como, sem saber quando ele ficar desempregado, quem vai pagar a aposentadoria dele. E o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar. Eu acho que os partidos de esquerda é muito difícil a gente fazer, é fácil a gente falar, mas precisa construir um programa mínimo. Eu acho que o programa mínimo ele se dá em torno de uma coisa chamada soberania nacional. Nós precisamos traduzir para o povo brasileiro o que significa soberania nacional. Tá? A soberania nacional significa a defesa dos interesses do seu país feita pela totalidade da sociedade. Nós temos as nossas fronteiras, dentro das nossas fronteiras nós temos o nosso povo, sabe? O nosso povo quer educação, o nosso povo quer cultura, o nosso povo quer investimento em ciência e tecnologia, nós temos a nossa floresta, nós temos a nossa diversidade, nós temos a nossa água, nós temos a nossa riqueza no solo e no subsolo. Tudo isso é um patrimônio desse país. Soberania significa você defender tudo isso e colocar tudo isso a serviço da sociedade brasileira. Quando a gente vende uma Embraer para Boeing, a gente está se desfazendo de um patrimônio tecnológico do povo brasileiro, entregando para a Boeing. Quando a gente começa a entregar o pré-sal, a gente está entregando a possibilidade desse povo ter um futuro melhor, de utilizar o dinheiro para investir na formação, na educação, em pesquisa, em ciência e tecnologia. Então, o povo precisa se dar conta disso. Sabe? Não é possível que as pessoas comecem a vender a Petrobras do jeito que estão vendendo e não haja. Quando eu cheguei à presidência, a indústria naval tinha pouco mais de 2 mil trabalhadores, chegamos a 82 mil trabalhadores para produzir navio, para transportar as cargas brasileiras. Acabaram com isso, em nome do quê? De que na Coreia é mais barato? Ora, e o nosso país? E a nossa ciência e tecnologia? E o nosso emprego? E o nosso salário? E a qualidade de vida desse povo? Eu, quando vejo o discurso de que vão transformar Angra de Reis numa Cancún, é de uma aberração. Primeiro porque turista vai falar, pô, mas daí em Angra tem uma usina nuclear. Será que os magnatas que vão para Cancún vão querer ir para um lugar que tem uma usina nuclear? Segundo, o bando de... Eu não vou falar o que eu pensei. É preciso tomar cuidado. Angra é bonita do jeito que ela está, do jeito que o povo gosta. O que precisa, na verdade, é permitir que aquelas ilhas sejam utilizadas e visitadas pelo conjunto da sociedade brasileira. Então, eu queria dizer, Trajano, de todo o coração, olha, não há nenhuma razão para a gente não levantar a cabeça e não brigar. Não, se você tivesse um governo bom, eu digo sempre o seguinte, era difícil fazer oposição quando a direita elegeu Fernando Henrique Cardoso, porque todo mundo era um social-democrata, cara da USP, cara qualificado, então era difícil a gente ser contra. Mas ao Bolsonaro, a gente não tem por que não ser contra. Ele é tudo diferente do que a gente pensa. Ele não quer conviver democraticamente, ele odeia a democracia, ele odeia o PT, ele odeia o povo brasileiro, ele odeia emprego, ele odeia empresa nacional, ele odeia desenvolvimento, ou seja, o que ele na verdade gosta é da ignorância, sabe, de que ele se